Opa, gente, Daniel Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. O último dia 9 de agosto serviu para descobrirmos os resultados que a entrevista do Bolsonaro no Flow Podcast gerou. O episódio se aproxima da marca de 10 milhões de visualizações, algo completamente inédito na plataforma se formos pensar em episódios de podcasts. A marca é tão expressiva que pode facilmente ser comparada com visualizações de lançamentos musicais de sucesso. Muita gente curtiu a postura do presidente, outras detonaram e afirmaram que houve diversas mentiras nas respostas que ele deu. As críticas sobraram até para o Igor, que apesar de ter feito diversas perguntas que o povo queria saber, foi condenado por não rebater diversas falas do presidente. O Monark, durante sua conversa com Luciano Heng no Monark Talks, comentou essa polêmica do Igor. A gente estava comentando ontem do sucesso do Flow com o presidente. As pessoas, quando vão para uma entrevista, você pergunta e eu tenho que ter o espaço para responder. A vez que eu estive com vocês, né, a gente teve 4 horas e meia e você não acredita que em todos os lugares que eu ia, e as pessoas diziam, eu vi você no Flow, que da hora. que legal. Teve um maluco que me disse que viu 2 vezes. Ou seja, 4 horas e meia, mais 4 e meia, são 9 horas, né? Sim, o cara ficou 9 horas da vida dele ouvindo. E a gente tem que levar boas informações. E o meu pensamento, cabe a outra pessoa, com várias informações, definir o que quer fazer na sua vida. Pode crer. O podcast é bom nisso. E, infelizmente, tem uma galera que fica nessa de tipo, o Igor lá no Flow não ficou cobrando o Bolsonaro, deixou ele falar. Mas o propósito é esse. Não é uma sabatina. O sucesso de vocês no podcast é deixar as pessoas falarem aquilo que é o pensamento. Se você começar a cortar ou perguntar muito e não deixar as pessoas falarem, como é que vocês vão exprimir o que as pessoas têm? É isso? Sim, tem que dar espaço. E, o Igor fez bem, eu achei que foi muito bom o episódio. E ele perguntou coisas que eram delicadas pro presidente. Ele não ficou só mandando perguntas de levantar a bola. E até o presidente pediu, né? Pergunta tudo, né? Porque eu até não... Eu tô aqui em São Paulo desde ontem, cheguei um pouco tarde e não ouvi totalmente. Eu vou ver novamente, são 5 horas. Né? Eu acho que se faltou alguma pergunta, tem que ser feito. Né? Quem sabe até por você um dia, se o presidente vir para cá, é porque o presidente precisa explicar. Ele não tem medo de expressar o que ele pensa. Durante muito tempo, Bolsonaro tinha 28 anos de vida pública, agora mais 4, são 32. Você não imagina o quanto se constrói de narrativas para destruir a personalidade de uma pessoa, né? Sim. Destruir reputação. Sim. Então, é muito importante esses espaços para que a gente possa, com o tempo, explicar o que a gente pensa. E talvez mudar quem está do outro lado. Pode crer. Eu entendo bem como que é essa parada de destruir reputação, por isso eu senti um pouquinho da dor que o Bolsonaro sentiu, porque ele já foi muito mais atacado do que eu, até porque ele é o presidente. Eu também sou. Sim, você também é pra caralho. Ainda falando sobre as críticas, diversos jornalistas também fizeram questão de criticar o Igor, como por exemplo, o Joel Pinheiro do UOL News. Eu acho que tudo que serve para dar uma humanizada no Bolsonaro ajuda ele. Eu acho que essa conversa humanizou ele. Mostrou ele falando lá as besteiras dele, fazendo piada, num clima bem relaxado ali. Falou besteira até não poder mais sobre todos os temas, nióbio, jet ski, teve uma longa fala dele sobre os méritos do jet ski, enfim, teve de tudo ali. Fora as mentiras que a gente já conhece, como a questão da urna, ele disse assim, quase com todas as letras, que 2018 foi sim fraudada, mas que não pagaram o hacker no segundo turno e, portanto, ele não hackeou também o segundo turno. Ou seja, alguém acredita a sério numa teoria tão chinfrim como essa, assim, e sem prova nenhuma, né? Enfim, mas falou tudo o que ele queria num clima de descontração e sem o contraponto. Do ponto de vista jornalístico, não foi uma boa entrevista, foi uma péssima entrevista. Não, o entrevistador não fazia esse contraponto, não trazia dados ou tentava questionar um pouco essa resposta. Tentava um pouco, é verdade, mas assim, de forma bem fraca e, no geral, ele mais ria, ia junto. Até teve um momento ali que foi uma piada do Bolsonaro, não sei se vocês viram essa parte, em que o Igor, o apresentador do Flow, fala, e quando surgir a vacina da
da varíola de macacos aqui no Brasil, eu vou tomar. E daí o Bolsonaro começou a rir e falou, eu sei que você vai tomar, eu sei muito bem. Ou seja, fazendo uma piada baixa, assim, e que estigmatiza as pessoas, enfim. Era um momento, por exemplo, do Igor falar, tá bom, presidente, pode fazer a piada, mas vamos deixar claro aqui uma questão de saúde pública que não está afetando só um grupo, está afetando já várias pessoas de diversos grupos, inclusive crianças. Poderia, mas não teve o contraponto. Agora, essa é a cara de muitos desses podcasts hoje em dia, em que não estão tão preocupados a todo momento em estar questionando, e sim em dar um espaço para o seu convidado expor as suas ideias. E o entrevistador está ali mais para fazer um bate-volta, para mudar um pouco o tema, às vezes um pequeno questionamento ou outro, mas ele não é especialista naqueles assuntos. Ele não vai ser capaz de fazer um contraponto duro e constante. Ele vai muito mais deixar o entrevistado falar e as pessoas vão estabelecer uma relação com a pessoa desse entrevistado, ouvindo ele por horas e horas e horas a fio. Algo que é uma novidade também, né? Antes das redes não tinha entrevista de tantas horas assim tão fácil. Hoje em dia liberou, porque são muitos canais. Cada um pode criar o seu canal, então não tem mais a limitação. Os políticos não aceitam dar entrevista pra gente de 10 minutos. É verdade. A gente pede aqui, eles não aceitam, eles não querem nem 10 minutos. Mas olha que interessante, exato. Olha que interessante, isso mostra também uma mudança, muitas vezes, no jeito de se fazer política. Isso eu acho que foi uma inovação até positiva do Bolsonaro. Eu acho que é positivo, por exemplo, ele fazer essa live dele toda quinta-feira. É um jeito de se comunicar com as pessoas. Acho as coisas que ele fala na live ridículas, um monte de mentira, um monte de enganação. Mas o fato dele estar se tornando disponível para falar com as pessoas, acho positivo. Agora é óbvio também, esse mesmo Bolsonaro que está disponível para falar com o Flow, não vai dar 10 minutos que seja para uma entrevista séria de contraponto. Ou talvez até dê, né? Vamos ver se ele vai na Globo, vai na UOL, vai nos canais que vão fazer uma entrevista. Aqui ele não topou. Espero que sim. Aquele não topou. Infelizmente não topou. Aquele não topou. Em contraponto, durante a exibição do programa Jovem Pan News, o jornalista Fábio Piperno foi cirúrgico e defendeu a atitude do Igor durante o bate-papo com o presidente. Piperno, eu queria te perguntar, até sob o ponto de vista jornalístico, porque eu vi alguns jornalistas profissionais até cobrando do entrevistador do podcast de ontem uma postura mais crítica, dizendo que a entrevista foi um pouco leve, que ela deveria ter revidado e talvez até questionado algumas respostas do presidente da República. Mas esses mesmos jornalistas que fizeram essa crítica, eles, com essa lógica, estão colocando o podcast como algo jornalístico, mas ele não é, né? Claro, Paulo, boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Há muitos ombudsmans por aí, né? Então é muito fácil você fazer exigências em relação ao trabalho de outros veículos, outras plataformas, com a cabeça que você imagina seja a do mundo, né, do mundo real e de como as coisas têm que ser. E cada um faz o que bem entende, cada um conversa o que quiser. Então, se o rapaz que fez a entrevista achou que aquele fosse um caminho coerente, um caminho que daria exposição, ótimo para ele. E eu quero dizer que, inclusive, parabéns para ele, porque o produto dele deu uma grande audiência, bateu recordes de audiência. Agora, sobre esses recordes de audiência, é importante também, eu acho que o Lula tem angariado uma série de apoios por aí, e um dos que podem se tornar dos mais importantes nessa campanha é exatamente o do André Janones, alguém que se fez enquanto político por meio de plataformas de redes sociais e que hoje tuita exatamente o seguinte, olha, ele publica uma foto de uma conversa dele de pé de ouvido lá com o Lula e dizendo o seguinte, eu contando para o Lula oficial que eu já bati 3,3 milhões simultâneos e 37,9 milhões de visualizações em uma dessas conversas dele. Mas e você, Igor foi bem ou não foi? Apesar de ser um podcast, ele deveria ter sido mais contundente? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!